A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Romanos 1,16. E olha que verso nós temos aqui. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quero falar no dia de hoje sobre 12 elementos de Cristo. E a primeira coisa que encontramos aqui é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é, como de acordo com Paulo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que maravilha é o Evangelho de Cristo. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 4, vamos encontrar outro elemento de Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo, para que sejais doutro aquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Pertencemos ao corpo de Cristo. Temos o Evangelho de Cristo. E quando entramos para o corpo de Cristo, que é a Igreja de Cristo, somos batizados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Temos aqui, então, o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo. Romanos 8, verso de número 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Temos o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo e o amor de Cristo. Ainda nessa carta de Romanos, rica em falar de Cristo, Romanos capítulo 16, versículo de número 16, diz: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas são de Cristo. Foi Ele que morreu por ela, portanto a igreja é de Cristo. Temos então o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. A cruz de Cristo. Graças a Deus pela cruz de Cristo, por causa do preço que Cristo pagou pelos nossos pecados. E Paulo aqui menciona que a cruz de Cristo não se faça vã. Temos o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, olha que maravilha ter isso de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos
a mente de Cristo. Oh, aleluia! Temos a mente de Cristo, o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, ministros de Cristo. Que maravilha sermos um ministro de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, falando da ceia, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Bom, já falamos do corpo de Cristo, mas aqui encontramos o sangue de Cristo. E louvado seja Deus pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, a cruz de Cristo. Temos a mente de Cristo. Somos ministros de Cristo, o sangue de Cristo. Mas que mais encontramos aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Os crentes são a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Somos, portanto, a carne ou a carta de Cristo. Glórias a Deus. Mas vamos a 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. O Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, o sangue de Cristo, a carta de Cristo, o tribunal de Cristo. E para encerrar, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20, Apocalipse 22, 20, aquele que testifica essas coisas, certamente, diz, certamente cedo venho. Ora, amém. Vem, Senhor Jesus, a volta de Cristo, que nós tanto aguardamos. 12 elementos de Cristo e há mais, mas vamos ficar com esses 12. Primeiro, o Evangelho de Cristo. Segundo, o corpo de Cristo. Terceiro, o Espírito de Cristo. Quarto, o amor de Cristo. Quinto, as igrejas de Cristo. Sexto, a cruz de Cristo. Sétimo, a mente de Cristo. Oitavo, os ministros de Cristo. Nono, o sangue de Cristo. Décimo, a carta de Cristo. 11º, o tribunal de Cristo. 12º, a volta de Cristo. Vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém e amém.